E aí, Ismael, tudo bem? Olá, Rodrigo. Estou por aqui, tudo bem? E por aí? Tudo certo, tudo certo. Hoje vamos dar prosseguimento ao nosso podcast, né, Caminhos da Terapia, e trabalhando, né, esse contexto das emoções, uma merece atenção especial, né, porque ela faz parte como, digamos assim, uma das referências, né, da nossa vida, que é a alegria, né, Ismael? Pois é, nós falamos de outras emoções, né, Rodrigo? Emoções que são bastante comuns, que a gente as experimente na vida e que as pessoas, obviamente, trazem elas, faz parte, né, Uhum. do modo como elas experimentam a vida e trazem para o consultório para falar sobre elas, né? Falamos de tristeza, falamos de medo, falamos de raiva, falamos de vergonha, né? Falamos de medo. E claro, nada melhor do que, né, encerrarmos esse conjunto de podcasts, né, sobre as emoções, falando sobre a alegria. Pois é, e aí eu acho que é interessante perceber uma dinâmica, né, Ismael? Muitas vezes, todas as emoções que a gente falou anteriormente aqui no nosso podcast, a gente se esforçou, né, em tentar desconstruir somente a visão negativa sobre essas emoções. E agora eu acho que é interessante também pensar isso, né, Ismael? Quer dizer, a alegria, geralmente, no senso comum, ela tem um sentido positivo, mas como diz o ditado popular, né, Ismael? Sorrir de tudo às vezes pode ser desespero, né, meu caro? Será que Pois não tem um é, ponto negativo na alegria aí também? tem um ponto negativo na alegria também, e a gente vai conversar sobre isso no nosso podcast. Maravilha, maravilha. Só lembrando a galera para curtir, compartilhar, né? E também, né, Ismael, lembrar que nós estamos nas plataformas Spotify e YouTube Eu sou também. Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta. Eu sou o Rodrigo Dias Soller, sou psicoterapeuta, Este é o nosso podcast. Caminhos da Terapia. Rodrigo, para falar então sobre alegria, né? Começando aí nosso episódio desta semana, eu já comentei aqui, vou retomar esse meu comentário para poder trazer então uma discussão a partir daí, né? Dessa questão da alegria, né? Eu acho que o rir, né? O sorrir, ou estar feliz, o se sentir alegre, é fundamental que faça parte da nossa existência. Né? Uhum. Inclusive no consultório, no processo de terapia, em alguns momentos as pessoas compartilham com a gente, não é? As suas conquistas, as suas melhoras, aquilo que faz com que elas sorriem, aquilo que faz com que elas se sintam alegres e felizes. Eu Uhum. vejo, Rodrigo, que a alegria é uma emoção que faz parte desse momento que seria a realização que nós temos diante de alguma coisa desejada da vida, né? De um projeto, de uma empreitada, de alguma coisa em relação ao que acontece conosco, uma realização, na verdade, né? Vamos pensar a alegria a partir daí. Eu acho que é um bom caminho para nós começarmos. Exatamente. Eu acho que um pressuposto muito interessante é pensarmos a alegria como um estado de espírito, né? Como uma condição que envolve não propriamente a totalização dos seus projetos existenciais, mas as pequenas, médias e grandes conquistas que nós vamos tendo ao longo da nossa vida, né, Ismael? Então, isso pode estar relacionado tanto a perspectiva de bens materiais, como é o caso agora, né, da nossa faixa etária e tal, mas também pode estar relacionado a perspectivas dos relacionamentos, das dinâmicas pessoais, né? Enfim, a alegria é uma emoção que nos move, né, em torno de determinada experiência, né, meu caro? É, eu acho que eu gosto de entender a alegria, né, como essa experimentação momentânea,
de felicidade, né? E a felicidade como algo talvez mais recorrente, mais Uhum. como um estado de repente, não como uma ação, né? Não como algo que emerge em algum momento. Mas eu vejo a alegria como uma emoção muito própria da felicidade, do estado de felicidade, né? É Uhum. óbvio que nós não ficamos alegres sempre. Nós ficamos tristes, nós temos medo, nós temos raiva, mas a alegria ela precisa fazer parte da vida. Eu acho que se nós não tivermos momentos de alegria, a vida deixa de fazer sentido, não é? Tem Uhum. uma expressão, eu não lembro agora se é Tom Zé que diz isso, mas numa música, Uhum. ou ele faz a cópia de alguma música, mas é aquela coisa, é, a tristeza não tem fim, mas a Uhum. felicidade sim, né? Uhum. Então, eu acho que a tristeza também tem fim, né? E a Uhum. alegria também tem fim. Uhum. Acho Uhum. que é preciso que a gente Exatamente. entenda isso. Então, entender a alegria como uma emoção que vem, e é importante que ela venha em várias situações da vida, mas ela também vai. Ninguém consegue permanecer num estado de alegria o tempo todo, porque daí já seria uma distorção da realidade, né? Com certeza, com certeza. E tem, você falou do Tom Zé, né, cara? Eu acho que também é interessante perceber os diferentes momentos, significados culturais e históricos para a alegria. Porque a gente tem na cultura antiga, por exemplo, o conceito de eudaimonia, né, que está presente na filosofia, eu acho que principalmente do Aristóteles, né, que se refere aos gestos e à capacidade que nós temos de buscar o bem viver, né? Ou seja, a alegria como uma característica da nossa virtude, porque a gente se encontra com um projeto, né, desencadeado, com um sonho que a gente está realizando e tudo mais, Uhum. né, Ismael? Então, é muito interessante perceber essa dinâmica e perceber esse movimento. E o riso, né, como você falou, o riso é o reflexo de ser alegre, né? Então, quando nós rimos, é exatamente nós estamos manifestando para o mundo o nosso estado de espírito, né? Uhum. E é isso que faz referência aqui que a gente entende na psicologia, né, meu caro? Pois é, e eu acho que é importante, talvez a gente. Não é nossa intenção fazer esse julgamento, né? Porque, veja, eu posso Uhum, me sentir muito bem, eu posso me sentir muito alegre, né? uhum, Com uma infinidade de coisas, inclusive com coisas que o outro não sentirá a mesma alegria, o outro se sentirá triste com aquilo que eu, de repente, me uhum, sinto alegre. Vamos colocar em coisas simples, né? Vamos uhum, lá. Eu torço para um time de futebol, você torce para outro, nossos times estão jogando. Se o meu time ganha, eu fico alegre e você triste, né? uhum, Então, nem sempre um acontecimento uhum, traz alegria para todo mundo. E, sei lá, vamos pensar em várias situações, uma situação de guerra, por exemplo, um país ganha a guerra, muitas pessoas uhum, ficam alegres por conta disso, mas as outras pessoas do outro país não vão ficar nem um pouco. Então, a alegria a gente precisa entender ela, né, psicologicamente, para além dessa condição moral. Eu acho que nós podemos ter uma avaliação moral e nós uhum, temos determinados limites morais da alegria, né? Mas as pessoas elas experimentam alegria por diferentes razões. uhum, Particularmente, eu não acho que seria prudente você se sentir feliz ou alegre com pessoas que de repente não se dão bem na vida, ou com crianças que estão uhum, morrendo, ou coisas nesse sentido. Mas tem gente que se sente alegre com isso. E aí tem uma questão que seria uma questão moral da alegria. uhum, uhum. Exatamente, exatamente. Então, a alegria tem várias facetas, tem vários ângulos, e acho que nós da psicologia podemos, né, enfatizar esse movimento em alguns contextos específicos. Por exemplo, na educação, né, a gente pode perceber esse movimento como necessário, porque a alegria, ela traz também um pouco mais de leveza para os espaços escolares, né? Isso é interessante. No trabalho, que eu acho que também, né, independente de algumas organizações onde a gente possa, né, promover essas ações, isso também se reflete. E também, como tu falou, né, Ismael, na própria prática clínica da psicologia. Uhum. Porque a alegria, por exemplo, de você estar ali
ouvindo e atento a tudo aquilo que o teu paciente tem a dizer, né, Ismael? Eu acho que isso é interessante. E eu acho muito legal, não sei se tu concorda comigo, mas quando a gente observa que os nossos pacientes, eles nos sentem alegres, sentem o nosso corpo e as nossas atitudes alegres também, né, Ismael? Isso dá Uhum. maior confiança para o processo terapêutico, dá mais engajamento e as pessoas se sentem acolhidas, né? Pois é. Eu, eu gosto de fazer essa reflexão também, né, Rodrigo, considerando o seguinte: como profissional, como terapeuta, eu me sinto alegre quando o paciente que eu atendo começa a evoluir, começa a ficar melhor, não é? Então eu me sinto alegre com a alegria dele, né? Porque faz parte, então, até dessa realização enquanto profissional, que Isso. aquele que faz o atendimento comigo avance, conquiste, saia do seu impasse psicológico, saia da sua Uhum. condição de fragilidade psicológica. Então, isso nos gera, né, como profissionais, como terapeutas, uma grande alegria. Então, há uma alegria nesse ser terapeuta que é o resultado, do mesmo modo que haveria em qualquer outra profissão com o resultado que se tem, né? Então, eu acho que a Uhum. alegria está muito atrelada a esse momento das conquistas, das Uhum. realizações, Boa. na verdade. E eu acho que esse é o lugar da alegria. O que a gente precisa entender, e aí é aquilo que nós já conversamos, você já trouxe no podcast, que tem pessoas que têm uma baixa tolerância para terem situações que não são como elas querem, né? Uhum. Falamos até dos pais e tudo mais. Porque Uhum. essa baixa tolerância de que as coisas não podem ser do jeito que elas querem faz com que elas, de repente, se sintam menos alegres, mas elas acabam entendendo que só elas podem ficar alegres, né? E o Uhum. mundo não é feito disso. Então, ora eu Uhum. sou alegre, ora eu me realizo, ora eu me frustro. Então, acho que a alegria, na sua medida, ela é essa alegria que está nas situações e nas realizações, mas que a pessoa que experimenta a alegria está também aberta para experimentar outras emoções. Muito bom, muito bom. Sabe que você falando me fez lembrar muito dos casos, né? Existem alguns casos históricos, assim, de atores, né, e que interpretavam personagens extremamente alegres, cômicos, mas que na vida real sofriam de diversos problemas relacionados, por exemplo, à depressão, né? Eu acho que a gente tem o caso do Robin Williams e o caso do Jim Carrey, né? Se não me falha a memória, né? Que são personagens, atores, desculpa, atores que criam personagens para fazer os outros rir, né? Uhum. Mas que têm uma vida pessoal carregada de um processo ligado ao adoecimento psicológico. E às vezes é isso, né, Ismael? A Uhum. sociedade nos paga para desempenharmos papéis. É, E isso cobra um preço muito alto, né, meu caro? sim, e aí não é uma alegria genuína, né? Uhum. Você pode fazer os outros rirem, mas isso não significa de modo algum que você, nessa atitude ou nesse movimento de fazer os outros rirem, você se sente alegre, Uhum. né? Você falou dos dois atores, o próprio Charlie Chaplin, né? Uhum. Haviam indícios e falas de que ele não era uma pessoa alegre, de que era uma pessoa triste, mesmo fazendo nos seus filmes, né, muita comédia, né? Claro que Uhum. ela sempre tinha um momento reflexivo, trazia uma questão social, Sim, mas eram basicamente comédias. exatamente. E aí fica nesse processo, né? Ismael, e tem uma outra coisa que também que eu acho que é interessante a gente perceber, que é o lado patológico da alegria. Por exemplo, a gente tem, claro, né, com um determinado cuidado, determinada atenção, mas nós temos observado aí o aumento, né, significativo dos casos de bipolaridade, né? E quando o sujeito entra na fase maníaca, não tem jeito, né, Ismael? A alegria também vai aparecer. E aí, Uhum. como é que a gente pode auxiliar as pessoas que nos procuram, né, entender esse movimento, né, Ismael? Pois é, Rodrigo. Você coloca uma questão extremamente importante. Eu acho que o problema no caso, né, do transtorno bipolar de humor, que tem essa fase da mania, né, em que a pessoa se sente muito feliz, muito alegre, porém, eu acho que o parâmetro para a gente fazer essa consideração, para entender o lado ruim da alegria, é porque essa alegria é desproporcional com a realidade. Uhum.
né? Então a pessoa ela se desconecta ou se perde da realidade mais possível, mais viável, e o que a faz se sentir muito bem não corresponde com a realidade. Eu acho que aí a gente está entrando, né, numa zona que seria uma zona imaginária da vida, né, de Uhum. realização, mas que não é concreta. Então a pessoa se sente numa condição psicológica que, mesmo numa experimentação de alegria, ela não vive uma vida alegre, uma vida de realização. É ao Uhum. contrário, uma vida de irrealização, não é Uhum. verdade? É, tem uma reflexão filosófica que eu gosto bastante, que quem faz é o padre Antônio Vieira, e Uhum. ele vai discorrer, na verdade, um texto sobre Demócrito, e ele vai falar sobre Demócrito sendo um filósofo que ria muito, né? E Uhum. que ria demasiadamente, e que ria das situações da vida. E ele vai fundamentar de que esse riso demasiado era, na verdade, lá no fundo, uma Uhum. expressão de grande tristeza, Uhum. né? De grande tristeza porque é, era um riso, na verdade, de quem não tinha mais esperança de que as coisas pudessem mudar. E ele vai fundamentar todo um texto em cima disso, e eu acho bacana de a gente poder pensar, porque há pessoas que escondem, né, uma tristeza enorme por trás, né, do sorriso, da suposta alegria, ou tentam encontrar nessa alegria demasiada um sentimento de bem-estar que, na verdade, lá no fundo elas não têm, não se sustentam. Uhum. Eu acho que essa condição psicológica ela é muito comum na bipolaridade, ela é muito comum em uma tentativa nossa, né, de querer ver a qualquer custo uma vida feliz, mesmo quando essa vida feliz não é possível, pelo menos não daquele jeito. Há uma condição psicológica que eu acho que é uma distorção psicológica. E você começa a acreditar que realmente existe aquela felicidade que não existe. Só que daí já está num delírio. Eu Isso acho também que existe. eu acho que é muito legal perceber essa dinâmica, Ismael, porque o que que acontece, assim, a meu ver, né? Eu acho que a gente pensa a realização, a alegria tem a ver com realização, e nesse sentido, a gente tem que perceber que a realização, ela nunca é só nossa, ela é nossa, mas existe uma corresponsabilidade nesse processo, né? E aí, quando você coloca essas questões, me veio aqui muito essa ideia, quer dizer, será que a gente não vai adoecendo também nesse sentido, porque a gente cansa de acreditar, né, numa espécie de corresponsabilidade do processo de alegria e a gente começa a olhar só para o nosso projeto, né? Isso é uma reflexão interessante, né, Ismael? Quer dizer, poxa, todos têm que fazer a sua parte, todo mundo tem que se ajudar nesse movimento, né? E se a gente não encontra esse movimento, a gente vai adoecendo também, né, Ismael? Pois eu acho que a gente precisa entender que o mundo, na verdade, a gente divide ele com várias outras pessoas, né, Rodrigo? Quando se fala em corresponsabilidade, é isso. Então, Uhum. quando o sujeito se sente alegre demais, sozinho, e que ele está desconectado desse mundo, talvez a gente precise entender que alguma coisa ali existe, né? Porque Uhum. você, na sua imaginação, pode se sentir muito realizado com coisas que, na verdade, você não está vivendo. E eu acho que a alegria, né, ela também tem uma questão de ser algo dentro da realidade, ser algo dentro da realidade, é preciso que seja uma realização, uma alegria com algo possível. Uhum. Veja, eu preciso entender que a minha relação com a alegria ou com a felicidade, ela nunca será uma realização plena. É uma expressão que as pessoas gostam, né? A felicidade plena, Uhum. a alegria plena. Na verdade, não. Ela é uma alegria condicionada a uma série de circunstâncias, né? Uhum. As quais parte delas eu as controlo, outras partes eu não as controlo, e eu preciso entender que hora eu serei um pouco feliz, hora eu serei um pouco mais feliz, hora eu serei menos feliz, porque é Uhum. uma felicidade condicionada às possibilidades da vida. Isso. E possibilidades e materialidades também, né, Ismael? Quer Materialidades. dizer, não depende só da tua cabeça, né? Depende das condições
materiais que o mundo oferece e que as pessoas oferecem para você, mas ao mesmo tempo que você oferece para as pessoas. Então é um movimento de troca nesse processo e nesse desenvolvimento. O que me, o que me chama a atenção é que muitas vezes a gente vai perdendo essa capacidade, porque a gente entra num ciclo de muito de adoecimento e de um excesso de responsabilização nesse processo, né? Ah, Uhum. então, tipo assim, as pessoas falam, né? Ah, mas o que você tem que fazer para você ser feliz? E não é assim, só o que eu tenho que fazer, né? É o que todos nós temos que fazer, né, Ismael? Exatamente. Pois é. É, são questões assim bem delicadas, né, Rodrigo? E só que a gente precisa tocar nelas, né? Uhum, Porque a gente pode correr o risco, às vezes, de ser mal compreendido quando a gente compreende as coisas de um modo mais realista, né? Porque, veja bem, essa questão da alegria que nós estamos colocando, do que tu coloca de corresponsabilidade, do que a uhum, gente está falando sobre o que é possível e o que não é possível, parece que quando a gente diz isso, a primeira impressão que vem é que a gente restringe a alegria, né? uhum. Não é disso que eu quero dizer, não é assim que eu quero colocar, não é assim que eu gostaria que as pessoas pensassem. Isso. E sim que a alegria é possível, só que num mundo que é real, em que é atravessado também pela vontade de tantas outras pessoas, né, Uhum. por tantas outras circunstâncias, a alegria é possível dessa forma em determinada circunstância, é possível de outra forma em determinada circunstância. E isso já é a plenitude da alegria. É como ela é possível de acontecer, não Uhum. é? Porque se a gente não considerar as coisas desse jeito, a gente só fica achando que a alegria só é como um sentimento pleno, onde tudo é maravilhoso. E eu não consigo achar na vida, né, algum momento que seja pleno e que tudo seja maravilhoso. E é uma coisa tão interessante, né, Ismael? Porque até chamando a atenção de quem nos ouve, porque historicamente, pelo menos assim, da segunda metade do século XX para cá, o tema da alegria foi sequestrado pelas literaturas de autoajuda. E a própria psicologia, aí eu acho que a gente precisa fazer essa autocrítica, a psicologia não se dedicou a pensar esse tema com profundidade e com a Uhum. reflexão necessária, dando subsídio. E esse campo foi sendo incorporado pelas literaturas de autoajuda, pelas coisas, né? Então, é nesse sentido, quando a gente traz aqui uma visão mais aprofundada, mais analítica sobre a alegria, a gente não está dizendo para ninguém que ninguém pode ser alegre, não, mas que se nós quisermos pensar a alegria como estado de espírito, a gente tem que sair da nossa posição de ego, né, Ismael? Não dá para, Sim. porque senão a gente fica numa condição de, bom, eu tenho um mundo interno aqui, vivo no mundo da fantasia, e o mundo real aí eu deixo pro resto, né, meu cara? Mas aí você vai ter que se deparar com esse mundo real de vez em quando, não dá para fazer essa Hum, abstração o tempo todo, Isso. né? Então é isso Uhum, mesmo, tem que deixar dessa coisa interna de ego, entender a alegria como vivida no mundo, né? uhum, Uma questão importante que eu não queria deixar de considerar, Rodrigo, para a gente poder encaminhar nosso podcast aqui, uhum. é que nós vivemos, sobretudo nos últimos anos, um processo de, digamos assim, eu vou chamar de medicalização da alegria, Opa. né? Nós estamos vivendo uma produção de alegria que ela é o efeito dos psicofármacos, ela é o efeito das medicações, ela é uma produção de alegria artificial do ponto de vista existencial, ela é Uhum, real como experimentação, mas não há um sentido de realização existencial, é uma produção. Né? Então não importa como esteja a sua vida, se você toma determinadas medicações, você anestesia e produz alegria. Né? É inclusive essa uhum, a grande questão do antidepressivo, né? E de várias uhum, outras drogas, e que ocasionam, né, sensações de alegria, independente de como a vida está. uhum, Uma das questões que eu acho importante a gente considerar, por exemplo, no uso da cocaína, que é uma uhum, droga que a gente precisa considerar, é que ela traz uma sensação tão grande de realização e uhum, né, de felicidade, de potência, de capacidade uhum, de achar que você pode fazer muita coisa, que quando a pessoa vive o passar do efeito da cocaína, uhum, ela normalmente acaba usando novamente porque ela não consegue lidar
com a realidade da vida, que não tem mais aquela sensação que a droga trouxe. Então, para Uhum, não ficar naquela, eles chamam de fossa de depressão do fim do uso da cocaína, elas fazem o uso novamente. uhum. Né? Então, esse êxtase, por exemplo, ele é acompanhado, quando passa o seu efeito, de ter que encarar a vida real. E aí, para fugir da vida real, você usa a medicação de novo. E a gente está vivendo uma época em que isso é uma realidade, né? Eu vou chamar aqui de medicalização da alegria. Olha que legal, legal, gostei do conceito, Ismael. É bem isso mesmo, né? Nós vivemos um momento histórico que é o momento de controle orgânico e emocional por meio dos fármacos. Então, acho que isso é um ponto relevante e a gente consegue perceber esse movimento também no uso das drogas, né? Então, acho que tem muito a ver, sim, com esse momento de uma busca incessante pelo prazer e pela capacidade de colocar para o mundo um afeto aonde você se sinta seguro e confiante, né, Ismael? Pois é, pois é. Então, Rodrigo, pô, um bom papo, né? Uma boa conversa, a gente poder ficar aqui discorrendo muito mais tempo sobre esse tema, né? Mas a Uhum. gente vai encerrando aqui, porque a gente tem sempre pensado, né, numa Isso. quantidade de tempo para cada podcast. Encerrando não só esse podcast, mas essa série de podcasts sobre, né, as emoções. Muito legal, muito legal. E lembrando para a galera que está nos ouvindo, né? Eu acho que isso é bem importante, né, Ismael? Que as emoções elas não são nem nossas amigas nem nossas inimigas. Elas são ferramentas e expressões da nossa dimensão psicológica. Então, entendendo esse jogo das emoções, isso vai trazendo mais qualidade de vida para nossa experiência, né, Ismael? Pois é, um grande abraço a todos que nos ouvem, nos assistem. Um grande abraço para você, Rodrigo, em mais esse episódio aqui do nosso podcast Caminhos da Terapia. Muito legal. Um grande abraço para todos. Lembrando aí da galera, né, de curtir, compartilhar e também se inscrever aí nos nossos canais aí de comunicação. Um abraço, gente. Valeu!